Buenas. Tudo bem por aí? Quem está em casa, escuta? Vocês podem falar no chat aí, ou mandar mensagem no grupo do WhatsApp. Bom estar com pessoas só da família e amigos e íntimos, que não dá nem para ficar nervoso, né? Quero começar esse momento agora, convidando para vocês refletirem sobre essa pergunta, que desde que vocês chegaram está na tela. Para mim, o que realmente o mundo está precisando? Eu espero responder o que para mim o mundo está precisando até o final da apresentação. Mas antes eu queria começar contando um pouco o que me traz até aqui. Um dos marcos mais importantes da minha trajetória profissional, eu diria, foi quando eu assumi a minha primeira profissão. Foi de professor particular para crianças, adolescentes, lá na minha cidade. E por pelo menos uns 5 anos, desde os meus 15, eu fiz isso e tive vários alunos, entre filhos de amigos dos meus pais, irmãos menores de amigos meus. E um momento muito marcante enquanto professor particular foi quando, em dezembro de algum ano que eu não lembro, uma mãe desesperada ligava para mim o tempo inteiro e falou assim: Fábio, eu preciso que você feche toda a sua agenda só para o meu filho, porque ele não pode reprovar. E eu te pago quanto for necessário. Ele não pode reprovar esse ano. E eu achei aquilo muito legal, porque eu iria ganhar, pela primeira vez da minha vida, talvez mais dinheiro como eu nunca tinha visto na minha jornada, né? Só que depois que eu toquei naquele dinheiro, eu lembro muito bem a reflexão que me veio na cabeça. Cara, ou esse menino dá muito trabalho na escola o ano inteiro, ou talvez ele tenha uma dificuldade de aprender, ou simplesmente o modelo que ele está sendo colocado todos os dias naquela sala, pode ser que não faça tanto sentido assim para aquela pessoa. E eu fiquei com essa coisa na minha cabeça. O que está errado? A pessoa ou o modelo? E, para minha surpresa, menos de um ano depois, era eu que estava numa sala me perguntando: será que sou eu ou o modelo? Eu olhava para essa imagem, era um quadro de uma das aulas de cálculo. Eu era aluno de engenharia, quase engenharia mecânica nessa época, e eu não sabia o que eu estava fazendo naquela sala. Eu olhava para esse quadro e falava assim: cara, como isso vai ser útil para mim? Hoje eu percebo que o problema não é a matéria, a teoria, mas sim o processo e o método. E eu pude confirmar isso quando, enquanto aluno da engenharia, eu conheci esse professor chamado Glaucio. Talvez ele esteja assistindo agora lá de Natal. E o Glaucio veio num momento muito importante na minha vida enquanto estudante de engenharia. Eu queria sair da faculdade, mas eu não sabia como falar isso para os meus pais. Então eu comecei a visitar cursos, disciplinas de outros cursos. E o Glaucio, nessa época, dava aula de empreendedorismo. E foi a primeira vez que eu escutei por alguma pessoa o que é uma empresa, o que é um negócio. E no Glaucio eu também reconheci uma coisa que eu não sabia que eu tinha, mas todo mundo falava que eu era meio rebelde. Mas, na verdade, minha mãe sempre falou que eu era muito questionador. E esse cara, o Glaucio, também era muito questionador. Eu me apaixonei pelas disciplinas de empreendedorismo, porque uma das frases mais marcantes dele era a seguinte: turma, eu acredito que, no futuro, as empresas que serão as universidades do futuro. E eu me apaixonava por aquilo, porque era um ato meio rebelde, mas com muita consciência. O que ele estava questionando não era simplesmente
a universidade em si, mas o formato das coisas, o formato da gente passar por um modelo. E a gente vai falar muito sobre modelo hoje. E com o Glaucio, nessa frase que repercutiu muito, ele começou a me explicar o que ele queria dizer com aquilo. Ele fala, eu acredito que as empresas serão grandes universidades do futuro porque as empresas lidam com problemas reais. É nas empresas que a gente lida com algo que é bastante concreto. E ele me apresentava, pela primeira vez, uma forma de ver o mundo numa metodologia mais ativa de aprendizagem. E ele me desafiou a levar isso para aqueles alunos que tinham dificuldade de aprender. Ele falou assim, Fábio, e se você levasse uma outra forma, já que você está buscando tanto uma nova forma de ensinar esses alunos, se você descobrisse o que interessa para eles e criasse desafios em cima disso? E eu fiz o primeiro teste com isso. Tinha um aluno meu que gostava muito de desenho, e naquela época eu estava estudando geometria para ele, geometria básica. Então, basicamente, espero que todo mundo lembre, mas recapitulando, como que se mede área, perímetro e tudo aquilo mais. E esse foi o primeiro protótipo que eu fiz de uma estrutura de aprendizagem para ele. Eu falei assim, Vinícius, era o nome dele, você vai ter uma missão, desenhe isso dessa forma, desenhe algo que você gosta, na verdade, só que todo desenho seu tem que ser cheio de figuras geométricas. E ao final do seu desenho, você tem que me falar quais são essas figuras e quais são as áreas e perímetros dela. E eu achava que tinha uma foto aqui do Vinícius falando, mas desenhando o desenho dele, que foi bem melhor que o meu, mas foi só assim que eu comecei a ver o Vinícius aprendendo geometria. Depois disso, eu fiz isso com outros alunos, e um deles foi jogando videogame. Esse foi um pouco mais interessante. Mas foi aí que eu comecei a ver meus alunos gostando de aprender. Eu falei assim, nossa, como que a pessoa começa a gostar de algo que parecia nada interessante antes? E nessa perspectiva de conectar trabalho real, fazer algo, criar algo e aprender, eu comecei a levar isso também, junto com o meu professor, para a universidade. Como eu estava muito cansado de teoria, estava tendo dificuldade de ser aluno da engenharia, eu me juntei com o Glaucio e a gente começou a fazer algo muito parecido com o que eu estava fazendo com meus alunos. A gente buscava empresas da Grande Natal, batia na porta delas e perguntava, qual que é o seu grande problema hoje? O que você precisa resolver? Eles nos davam um desafio, no início foram 9 empresas que nos deram desafios, e a gente começou a conectar alunos da universidade, professores que poderiam ser mentores desses alunos, e começamos a montar projetos como forma desses alunos aprenderem na prática, como uma estratégia de, cara, só assim essas pessoas vão se preparar para o mercado de trabalho de forma real. Nessa experiência, eu também comecei a brincar de empreender. Já que eu não sabia nada de empresa, foi minha primeira aventura, montar um projeto de uma ideia que tinha tudo a ver com minhas aulas particulares. Eu queria, então, começar a juntar mais alunos e mais professores que pensavam assim como eu, dentro de uma plataforma que eu chamava de Uber de aulas particulares. Essa era a tela que eu estava criando. E eu lembro que, poucos meses depois que eu comecei a colocar isso, essa ideia no papel, eu recebi a visita do Eugênio, que está aqui hoje, meu tio. E eu falei assim, tio, estou muito animado que eu estou agora começando a ter essa ideia de empreender, e eu queria apresentar algo para você. Eu acho que eu falava desse jeito que eu estou falando aqui agora, bem desembestado para ele. E ele, muito paciente, falou assim, cara, só te recomendo uma coisa. Vai nas suas férias, já que você está tão empolgado com isso, vai nas suas férias lá para Sorocaba e passa 3 meses de estágio na Eduz. E eu não conhecia muito bem meu tio naquela época, mas para quem conhece ele, meus 3 meses de estágio viraram 5 anos em Sorocaba. Eu estou aqui até hoje. 5 anos não, acho que fazem 6 anos que eu estou aqui. E realmente, o Glaucio estava certo. Uma empresa pode ser uma grande universidade. Eu aprendi muita coisa na Eduz, assim. Só que teve uma coisa que me motivou de cara a estar decidindo morar para Sorocaba e trabalhar com a Eduz. E não tem nada a ver com o meu projeto em si, né? Eu lembro que no primeiro dia de estágio na Eduz, nos 3 primeiros meses que eu fiquei aqui, eu recebi, assim que eu entrei na Eduz, um livrinho que hoje nem mais existe, esse mesmo livrinho. Era um livrinho azul que chamava Código DNA. E quando eu abri, na primeira página desse livro, estava escrito assim, nossa missão, ajudar as pessoas a explorarem seu real potencial. Quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, nossa,
essa é a mesma missão que eu tenho com meus alunos, a mesma missão que eu estava tendo com o projeto da universidade. O que isso aqui está querendo dizer numa empresa? O que isso quer dizer numa empresa? E eu lembro que, nesses 3 meses que eu fiz estágio na Eduz, eu cheguei para o Eugênio e falei assim, cara, o que é isso aqui? Por que você diz que a sua missão não é simplesmente fazer essa empresa ser lucrativa, por exemplo? Foi a primeira vez, então, que alguém me falou sobre o que é cultura organizacional, como criar um sistema de trabalho que as pessoas se engajem na empresa. Para mim, tudo isso era muito novo. Só que me interessei muito por isso. E o universo também me ajudou, porque depois do meu estágio de 3 meses, veio a pandemia, e essa foi minha desculpa para eu falar para meus pais, preciso sair da universidade, porque agora não é mais sobre mim, é sobre uma pandemia, não vai ter mais aula, e vou morar em Sorocaba. E, bom, todo mundo que me conhece de perto, e principalmente as pessoas que estão aqui no salão, sabe um pouco dessa história da Eduz. Na verdade, deixa eu deixar esse slide aqui ainda. Sabe um pouco da história da Eduz, que eu cheguei e foi nos dado um desafio, né, um grupo de 3 times, eu, a Dani e o Gustavo, que também está aqui, de criar na Eduz um modelo de autogestão. E um pincel de teoria agora. A autogestão significa um modelo onde existe bem menos uma estrutura rígida de chefe, onde as pessoas podem ser um pouco mais livres para criar e tomar decisão. Basicamente, esse é o conceito, mas tem muito mais coisa para se explicar. Mas aqui não vale a pena entrar nessa profundidade. Mas imagina, no mundo onde todas as empresas, ou a maioria delas, tem estruturas muito bem definidas de quem manda e quem obedece, pelo menos é assim que sempre falaram que era uma empresa para mim, existia alguém que estava a fim de construir uma empresa muito diferente, uma empresa autogerida, autogerenciável, onde as pessoas poderiam ter poder de decisão um pouco mais elevado. Parece muito legal, mas na prática eu sofri muito com tudo isso. Eu estudava pra caramba, um monte de livro, eu discutia um monte de teoria com o Eugênio, a gente saía para parques e tudo mais, só que quando eu tentava falar com isso com as pessoas que estavam no dia a dia da empresa, parecia que elas não queriam muito me escutar. Talvez eu também falava um pouco difícil naquela época, eu não sabia me expressar, tinha muitas questões. Mas acontece que os 3 primeiros anos de Eduz, eu tive vários mischos de muito entusiasmo por estar aprendendo muita coisa nova, mas muita frustração, por ver que algumas coisas não estavam sendo bem aceitas por as pessoas. Parece que alguns experimentos, e realmente era uma fase de experimentar muita coisa, não estava dando tão certo assim. Mesmo que eu reconheça hoje que muitos erros se tornam aprendizados. Mas existia uma frustração dentro de mim de falar assim, por que as pessoas não estão tão engajadas quanto eu em construir uma empresa desse jeito? E mais ou menos no meu 3º ano de Eduz, essa ansiedade de querer fazer as coisas, de verem as coisas dando certo, foi tão grande que também me levou para um ápice de ansiedade que virou depressão. Eu lembro que eu olhei no espelho uma vez e falei assim, cara, eu não estou conseguindo, isso está mexendo muito comigo, e num ato meio que de não sei o que fazer, a única coisa que me veio pela cabeça foi, vou raspar meu cabelo. E aqui sou eu de cabeça raspada. Além de pensar em raspar o cabelo, eu comecei a pensar o que diferente eu poderia fazer. E algumas pessoas que eram orientadoras, assim como o Eugênio na época, me orientaram assim, cara, vai aprender coisas novas, vai fazer um retiro. E eu fiz um retiro, essa foto um dos retiros mais marcantes da minha trajetória, onde eu conheci a Edna, que infelizmente não está mais entre nós hoje. A Edna foi uma das grandes líderes do grupo Magalu, e eu aprendi muita coisa com ela nesse retiro, sobre como levar a vida de forma mais leve, mesmo que esteja num processo de descoberta, de querer descobrir algo. E eu sempre senti que meu processo de descoberta sempre foi muito forte, de buscar responder essa pergunta. Cara, como construir um modelo que faça mais sentido para as pessoas se desenvolverem, aprenderem, trabalharem? Ainda bem que eu voltei um pouco mais leve desse retiro. E foi esse retiro que me motivou, na volta dele, a pensar, tá, o que diferente eu posso fazer, então, aqui na Eduz, aqui nessa empresa? E eu pensei, que tal fazer um retiro? A minha intenção era, e se, em vez de eu ficar tentando explicar para essas pessoas sobre o que é autogestão, o que é fazer uma empresa que vale a pena trabalhar, eu colocarem elas numa casa por 3 dias e fazerem elas viverem isso.
sem teoria, só com prática. Então, a ideia era, em vez de eu falar sobre o que são conceitos de autogestão, vamos viver uma casa inteira de forma autogerida. Quem faz o quê, qual é a nossa missão, como a gente se reúne aqui, como a gente decide as coisas, isso é autogestão na prática, sem mais teorias. Uma coisa muito frustrante aconteceu. No dia do retiro eu fiquei com Covid e eu não pude ir para o retiro. Mas as pessoas foram mesmo assim, e eu fiquei empolgadíssimo e muito ansioso pelos feedbacks dela, e os feedbacks foram incríveis. As pessoas voltaram e falaram assim, cara, agora eu entendi o que você falava sobre conceitos XPTO da autogestão. Agora eu comecei a entender essa e essa coisa. Mas outras coisas também me chamaram muita atenção. Eu lembro que tinham 2 caras naquela época, nesse grupo, que eu tive meio que a audácia de colocarem eles na mesma casa, porque eram 2 pessoas que estavam se bicando o tempo inteiro. Não vou revelar nomes aqui. Só que, para minha surpresa, essas 2 personalidades voltaram quase como 2 irmãos, assim. E querendo construir projetos juntos, eu falei assim, nossa, que interessante isso tudo. Nessa época, eu comecei a entender um conceito que, para mim, na minha cabeça de engenheiro, não era coisa que eu mais estudava, eu diria, foi o conceito de facilitação. Eu comecei a me interessar muito, porque, de alguma forma, a experiência de criar um retiro era uma experiência para facilitar esse aprendizado. E, incrivelmente, eu não ter ido para lá significa que, poxa, nem sempre uma sala de aula precisa de um mestre. Ou mesmo que precise, nem sempre esse mestre tem que estar ensinando ativamente. As pessoas conseguem, se elas tiverem uma experiência, com uma missão certa, no tempo intenso, conseguem ter bons aprendizados. Eu comecei a refletir sobre isso, e foi assim que eu comecei a moldar e mudar um pouco o meu comportamento na Eduz. Como eu deixava de ser um líder que queria ensinar para as pessoas, e como eu passava a ser um líder facilitador, que criava experiência para as pessoas aprenderem. Porque, além disso, tinha uma provocação muito que o Eugênio fazia, cara, a Eduz cresceu muito na pandemia. Não dá mais agora para você querer ficar igual passarinho, falando para uma pessoa, para uma pessoa, para uma pessoa. Como é que você cria espaço para as pessoas irem se desenvolvendo? E teve várias experiências que eu comecei a testar isso. Mas uma delas foi quando a Eduz começou a mudar um pouco a estrutura, e uma das líderes me chamou para criar um evento. Basicamente, era um evento de apresentação de uma nova estratégia que ela tinha para o time dela. E ela falou assim, cara, você não poderia fazer isso para mim? E quando ela falou assim, cara, fazer isso para mim? Eu falei assim, não posso fazer isso para você. Eu posso fazer isso com você. Eu posso trazer ferramentas que você já me viu atuando, ou que a gente já usou, e te preparar para essa missão. E foi muito bonito ver ela, a Camila que está aqui, talvez algumas pessoas conseguem ver. Foi muito bonito ver a Camila performando, né, enquanto ela como líder, e eu estava ali só dando apoio para ela, e no final ver o resultado da equipe dela com o objetivo que ela esperava sendo atingido, melhor ainda. Então foi isso que eu comecei a experimentar, como ser um líder mais facilitador, de dar espaço para as pessoas, de trazer mais perguntas, mais questionamentos do que trazer todas as respostas. Chegou uma hora que eu fiquei com muita vontade de experimentar várias dessas coisas, várias dessas ideias, para fora dos muros da Eduz. Então, eu comecei a fazer alguns pequenos testes, aí tive uma conversa com o Eugênio e falou assim, cara, me permite sair um pouco aqui dos muros e trabalhar com algumas empresas. Isso foi basicamente o que eu fiz no último ciclo de 12 meses. Assim. Foi muito interessante pegar muito do que eu aprendi na Eduz e levar para essas outras organizações. Aqui na tela estão algumas delas. Só que, para minha surpresa, eu também tive mais um momento de muita frustração. Eu percebi no mundo da consultoria, né, porque agora eu não era mais um colaborador de uma empresa, um funcionário de uma empresa, eu era um consultor. Eu percebi que no mundo da consultoria, muitos diagnósticos, e eu mesmo passei por esses erros aqui que estão na tela, tá? Não é só o mundo da consultoria e eu me ausentando. Muitos diagnósticos eram feitos na empresa, como alguém que chegava de fora e falava assim, olha, isso está errado, mas nada era implementado.
Ou eu percebia que muitas vezes, quando eu estava atendendo um cliente numa consultoria, eu estava conversando com um líder, a gente tinha uma ótima conversa, tomava boas decisões, vamos fazer isso. Quando eu voltava na semana seguinte, ele falava assim para mim, olha, meu chefe falou que não vai dar certo isso que a gente pensou e simplesmente a gente tinha perdido uma semana de trabalho. E aí eu comecei a perceber, nossa, nem sempre quem toma a decisão no dia a dia é quem está aqui sendo consultado, né, na minha consultoria. Além disso, eu percebi que quem sente o problema nem sempre está ao redor do problema. Uma empresa que muitas vezes tem 30 pessoas, se eu converso só com o líder daquela empresa, ele vai ter uma visão muito profunda, muito interessante, mas não é ele que vai lidar com o cliente que está sendo atendido. E não escutar aquela pessoa que está ali na linha de frente, não trazer ela para a mesa para essa discussão, começou a ser um perigo muito grande nos meus trabalhos. Eu percebi que isso era uma coisa que eu precisava corrigir muito rápido. Mas, acima de tudo, eu voltei a um problema que eu tinha na minha universidade. Eu vi na consultoria e vi em mim muito espaço de teoria e pouca prática, porque eu não estava mais dentro da empresa, construindo junto. Parecia que eu não estava construindo com, mas construindo para. Diferente daquela experiência que eu tive com a Camila, onde eu construí com ela, parecia que construir para realmente não funcionava. Foi a última vez que o universo falou assim, cara, você não vai aprender isso? Então, nesse ciclo de 12 meses no mundo de consultoria, que eu também sofri pra caramba com esses desafios, eu precisei parar e repensar a rota, né? Cara, o que eu quero, então, criar de diferente? Já que eu não estava tão satisfeito nos últimos meses de Eduz, que eu queria experimentar coisas novas, mas já que também no mundo da consultoria eu descobri que nada é tão belo assim, né, que essas coisas também acontecem, o que realmente importa? E eu entrei novamente naquele lapso de confusão, mas dessa vez eu não raspei o cabelo. Só que eu fiquei pensando, cara, será que é só eu que sinto isso? Será que eu sou meio maluco das ideias de querer achar que é muito utopia criar espaços de trabalho que sejam criativos, que as pessoas realmente usem do potencial delas, que foi a frase que eu me apaixonei quando eu entrei na Eduz. E aí eu comecei a dar de cara com algumas notícias como essa. No ano passado, nosso país teve um recorde histórico de demissões voluntárias. Isso quer dizer, as pessoas levantando a mão e falando assim, eu quero sair daqui. Sejam lá por quais motivos. Isso representa um número de mais de 8 milhões de pessoas no nosso país. E muitos desses pedidos de demissão são de pessoas que são líderes. O que me faz refletir que, será que também a forma de liderar precisa ser diferente, mas as pessoas não estão sabendo qual é essa forma? E elas estão pedindo para sair fora? E, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz com outras notícias. Que na educação, as pessoas já estão se dando conta que, muitas vezes, a faculdade não está acompanhando o ritmo do mercado e as tendências e as coisas novas que o mercado está trazendo, sejam habilidades ou novas profissões. Muitas pessoas já estão percebendo esse gap entre a academia e o mercado e tentando corrigir ele um pouco mais rápido. E além disso, questionando a posição de professor, de mestre, né, como essa notícia que fala. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. É aí que eu começo a conectar trabalho e educação. Parece que são duas coisas que eu não tenho como desconectar, do ponto de vista de conceito. É como se a cadeira de um líder é uma cadeira do professor, é uma cadeira de quem conduz pessoas. E essas cadeiras estão sendo altamente questionadas no dia de hoje. Sobre, não a cadeira em si, mas sobre como sentar nessa cadeira. Sobre o que fazer enquanto está nela. E mesmo que a educação está começando a se questionar, infelizmente, a gente tem um número absurdo de pessoas que se formam, têm um diploma na mão, mas 5 a cada 10 não assumem aquela profissão que está escrita naquele diploma. É a síndrome de que eu comecei a ver muito na minha cidade natal, e também vi algumas vezes aqui em Sorocaba, do engenheiro que precisa trabalhar de Uber para pagar as contas. Mas por quê?
que está por trás de tudo isso? É aqui que é a minha parte mais questionadora e entre ação. Como lidar com tudo isso? Porque ou eu estou sentado em cima desse problema, ou eu estou buscando a solução. Mas nem sempre a solução ela é óbvia, ela é clara. E eu queria trazer agora, de forma muito concisa, eu sei que é muito mais complexo que isso, tem muitos mais causos do que isso, mas eu queria trazer de forma muito condensada meus principais pensamentos do que são as causas disso tudo. Por que o mercado de trabalho está sofrendo tanto com pessoas desengajadas, querendo levantar a mão para sair, e talvez por que isso também se conecta com a academia. A primeira coisa que a gente percebe na casca disso tudo é que o mundo está muito rápido e parece que as empresas começam a ficar lentas para responder às necessidades do mercado. Basicamente, isso todo mundo fala, todo mundo pensa, e já fala isso em qualquer Reels de Instagram, em qualquer matéria por aí. Mas por quê? Na minha visão, por trás disso, eu percebo que à medida que uma empresa vai crescendo, as pessoas vão perdendo clareza. Aquela clareza do início do jogo, que elas sabiam o que elas estavam fazendo, por que elas estavam fazendo, para quem elas estavam fazendo. Ou elas perdem a autonomia, porque a estrutura começa a ficar um pouco mais complexa e talvez rígida. Mas por quê? Porque, de alguma forma, uma empresa, uma organização, é cheia de poder, de decisões. E quando ela cresce, a gente precisa perguntar, cara, como é que a gente divide esse poder? Como é que a gente divide essa decisão? Isso também tem muito a ver com a escola, de uma estrutura rígida, que às vezes a gente sabe quem manda e quem obedece. Mas para mim, essa é uma das causas que precisam ser questionadas. Até que ponto essa estrutura rígida e esse poder concentrado faz bem? E eu não estou falando que esse tempero não deve existir, mas em que dose? A segunda coisa que eu percebo, é uma fala de que as pessoas, talvez a geração Z, a geração XPTO, são pouco comprometidas. Mas por quê? Eu acredito que, por trás disso, algumas empresas criam uma certa cultura artificial, que as pessoas fingem que trabalham, fingem que obedecem, fingem que acreditam, e as outras fingem que estão liderando. Mas por que isso acontece? Porque eu acredito que, inerentemente, à empresa, muitos de nós, não vou falar todos, mas muitos de nós têm dificuldade de entrar em conflitos. E eu não estou falando de confrontos, não estou falando de briga, mas de conflitos, de falar assim, eu não acredito nisso, ou eu não sei a resposta para essa pergunta. Para algumas pessoas é muito difícil se colocar numa postura um pouco mais vulnerável de falar assim, cara, eu não acredito no que você está falando. Ou vamos repensar isso. Não nos ensinaram isso na escola. E é por isso que eu acredito que o mercado de trabalho está totalmente ligado à educação. Ninguém ensina a gente a trabalhar. Ninguém ensina a gente, a professora nunca fala, agora vocês vão fazer um trabalho em equipe e é assim que se trabalha em equipe. Nesse cenário todo de pessoas levantando a mão para sair das empresas, eu começo a perceber um aumento muito grande de mentes brilhantes buscando por empreender. Há mais ou menos 8 anos atrás no Brasil, a gente tinha 4 ponto alguma coisa milhões de pessoas que eram MEIs, ou seja, que tem um CNPJ. Hoje a gente tem mais de 15 milhões, quase 16 milhões de pessoas que são MEI. Isso tem muito a ver com o movimento de pejotização das empresas, que tem muita gente olhando para isso agora, mas tem muita gente buscando empreender. E por que essas pessoas têm buscado com muita sede esse modus operandi de empreendedorismo? Porque eu acredito que, assim como a relação que eu aprendi com a Camila, as pessoas estão cada vez menos querendo trabalhar para alguém, e sim querendo trabalhar com alguém, com algo. Isso quer dizer que as pessoas desejam ter mais autonomia e reconhecimento sobre as ideias, sobre a forma delas de pensar, sobre um ambiente mais construtivo, sobre menos lugares onde existe quem manda e quem obedece. E, por último, uma das coisas que eu percebo que faz as pessoas se desengajarem muito nas organizações
é algumas coisas com um excesso de lentidão. Eu diria que é a velha frase de projetos de 3 dias que demoram 3 meses. Mas por que isso acontece? Porque assim como nas universidades ou na escola, que muitas vezes há muito mais teoria do que prática, às vezes essa mesma coisa também acontece nas empresas, como eu observo. Numa ânsia de correr pouco risco, porque agora a gente já está grande e não pode errar, a gente perde aquela essência do empreendedor que começou um negócio e fala assim, cara, eu não sei o que eu vou ter que fazer, mas eu vou fazer o que é preciso para dar certo. Eu vou arriscar, eu vou assumir esse risco. E quando o negócio parece crescer, essa característica vai diminuindo em algumas histórias. E isso fica mascarado com essa necessidade de, não, antes disso a gente tem que alinhar esse movimento, não, a gente tem que decidir e conceituar um pouco mais essa narrativa, né? E quando eu me pergunto por que isso existe, é porque às vezes o ser humano esquece de 2 virtudes muito essenciais na vida. A primeira delas é a humildade, de falar assim, eu não sei, mas eu topo experimentar. É assim que eu vejo o empreendedor. Com muita humildade. Por mais que pareça alguém muito ambicioso, por trás de uma ambição existe uma humildade de, cara, eu vou descobrir, eu quero descobrir, porque eu não sei. E logo, com essa humildade, muita coragem. Coragem de, cara, eu vou pagar esse preço. O que para mim são 2 virtudes de mentes brilhantes, sejam líderes, sejam pessoas que trabalham em equipe. Dosar muito bem um grau de humildade e coragem. E por último, assim como esse lugar de teoria, eu percebo, nesses 6 anos que eu fiquei observando o processo de empresa, uma dificuldade de quando existem muitas ideias e pouca ação. E isso não é só porque existe muito conceito, mas porque nem sempre as pessoas que precisam tomar decisão estão na sala. Muitas vezes alguém traz uma ideia e está num setor que precisa de alguém que está no outro lado da empresa. Precisa de alguém que tem outro talento para desenvolver essa ideia. Mas pela dificuldade de lidar com a diversidade de pensamento, não vou falar com a tecnologia porque eles não vão entender o que eu estou falando. Não vou conseguir trabalhar com o ciclano porque ele é muito lento, ou ele vai me trazer muitos critérios que eu não vou saber trabalhar com ele. Só que, às vezes, somente com um time completo numa sala, é possível sair com uma solução brilhante. Isso é o que eu chamo de inteligência coletiva. E eu falei muito aqui sobre trabalho, educação, mas mais trabalho em si, porque é onde é a minha linha profissional. Mas eu queria convidar vocês para refletir o seguinte. Já parou para pensar que tudo isso que eu apresentei até agora acontece sempre entre 4 paredes de uma sala? Eu queria fazer um convite para vocês. Eu quero fazer um convite para vocês. Para construir uma sala diferente, para derrubar algumas paredes e construir uma sala diferente. Já passamos tempo demais fechados em salas que nos limitam. Salas de aula que entediam e não nos escutam. Salas de reunião que se arrastam e não nos inspiram. Fomos moldados por paredes e regras que sufocam a criatividade e podam nossos talentos genuínos. Chegou a hora de derrubar as paredes. Sala não é um lugar físico, é um movimento. É a quebra do sempre foi assim e o nascimento do por que não pode ser diferente. Dentro da sala não existem alunos passivos, nem especialistas intocáveis. Todos se tornam criadores. Mãos da massa,
olhos brilhando, mentes abertas. Aqui, cada problema real é combustível para inovação. Cada voz tem espaço e cada erro vira aprendizado. Acreditamos que talento de verdade não cabe em modelos engessados. Que pessoas brilhantes muitas vezes são caladas pelo velho normal e que precisa acabar. A sala existe para libertar esse potencial contido, uma saída para dentro, para provar que o ambiente de trabalho e o de aprendizado podem e devem ser o mesmo, desde que busquem acessar a essência de cada indivíduo, o criativo que existe em cada ser humano, sem formalidades vazias, sem hierarquias que inviabilizam ideias, com respeito, coragem e colaboração. O foco está no que importa, somente no que importa. Menos ruído, mais significado, menos slide, mais ação, para resolver um problema de verdade e ensinar mais do que 1000 teorias. E o que se aprende vivenciando, ninguém desaprende. Sala é um convite e um manifesto. Um convite para transformar a forma como trabalhamos e aprendemos, juntos. Um manifesto de inconformismo construtivo. Questionar, experimentar, criar e transformar de novo. É uma sala sem paredes, onde todos que têm sede de mudança podem entrar. Entre sem bater, traga um problema, saia com uma solução e uma nova versão de si mesmo. Bem-vindo, sala, só o que importa. A gente começa a escutar enquanto sociedade frases do tipo, cara, trabalhar é um fardo. Todo mundo está aqui. Eu já vi vocês trabalhando em alguns projetos, gosto do que faz. Eu acho que isso é muito saudável. Eu acho que muitas pessoas poderiam sentir mais isso se elas tivessem o talento delas sendo explorado da forma, um mecanismo que realmente distraísse o talento delas. A gente começa a escutar enquanto sociedade frases do tipo, opa, agora vai. A gente começa a escutar enquanto sociedade frases do tipo, cara, trabalhar é um fardo. Acredito que todo mundo está aqui, e eu já vi vocês trabalhando em alguns projetos, gosto do que faz. Eu acho que isso é muito saudável. Eu acho que muitas pessoas poderiam sentir mais isso, se elas tivessem o talento delas sendo explorado da forma, por mecanismo que realmente distraísse o talento delas. A DeepSide foi uma forma da gente entregar para outras empresas outras formas de trabalho para ajudar as pessoas a terem grupos mais eficientes para entregar resultados de forma mais coesa. Eu falava muito na DeepSide que nossa missão é criar times que remem forte na mesma direção. Essa característica de ter pessoas que estão, alinhadas, que processam conflitos, que conseguem trazer tudo para a mesa, é o que a gente tinha como missão. Bom, eu queria falar um pouco sobre esse projeto que nasce hoje. Eu estou apresentando para pessoas bem especiais como vocês. A sala é um projeto que nasce desse questionamento de quem eu sou, uma pessoa muito questionadora, sobre o que realmente importa quando a gente está diante de um desafio que a gente precisa gerar uma solução, mas que eu vejo também como uma oportunidade de aprendizado. Vem muito do que eu aprendi lá desde cedo, sobre como pegar desafios reais e transformar isso em forma de, isso aqui é a melhor forma de eu aprender, na prática. E nasce também desse anseio, não só de olhar para uma forma diferente de aprender, mas de romper com estruturas formais de trabalho.
Na verdade, formal não é a melhor palavra. Eu acredito que toda estrutura de trabalho e aprendizado ela é válida. Aqui está melhor? Toda estrutura de trabalho e de aprendizado ela é válida, mas existem contextos que a gente precisa de algo novo, de algo diferente. E é para isso que eu estou criando esse projeto. A ideia central da sala é ressignificar o próprio conceito do que é sala, né? Do que a gente aprendeu enquanto aluno, enquanto funcionário, saindo desse conceito de, cara, 4 paredes que nos limitam e falar assim, cara, como seria se a gente tivesse uma experiência de trabalho onde a gente pudesse criar e enquanto a gente cria, a gente aprende. Então, é sobre o que acontece no centro dessa experiência. Mais uma vez, eu não acredito que dá para desconectar trabalho e aprendizado. Então, a sala é uma experiência para unir essas duas coisas no seu movimento. E mais do que isso, fazer isso sem teoria, diante de um problema... Aqui? Diante de um problema real, né? Então, daqui a pouco eu vou explicar um pouco de toda essa metodologia, do que a gente desenvolveu junto, e ao mesmo tempo fazer que não seja uma experiência de aprendizado e de trabalho só para uma pessoa, mas trazer essa inteligência coletiva, onde eu considero que é quase um MBA intenso em 3 dias, ou em até 5 dias. Vocês vão saber disso daqui a pouco. E mais do que um produto que eu vou apresentar para vocês, acho que já dá para ver que tem muito da minha filosofia, do que eu acredito em vida, assim, né? De como deveria ser a forma da gente viver, porque uma das coisas que eu reflito é assim, cara, pelo menos metade do nosso tempo diariamente, por boa parte da vida, vai ser trabalhando ou aprendendo. Então, trabalhar e aprender são as coisas que mais estão na nossa carga de tempo, se a gente for olhar para a vida, enquanto assim, o que eu fiz na minha vida? Muitas vezes eu estava trabalhando ou aprendendo. Então, como eu posso fazer isso desperdiçando menos potencial? Quando eu falo desperdiçar menos potencial, é potencial de tempo e de energia. Quantas vezes a minha frustração enquanto estudante ou enquanto profissional foi assim, cara, hoje eu só perdi tempo. Hoje eu só perdi energia. Hoje eu não aprendi nada. Claro, é meio utópico pensar que a gente nunca vai errar ou que algumas coisas não vão dar errado, né? Mas será que a gente não conseguiria aproveitar melhor? Será que não pode existir uma experiência diferente para que seja legal trabalhar? Para que o trabalho não seja um fardo? Ou para que estudar, para que aprender também não seja um outro fardo? E é por isso que a sala também traz esse conceito de só o que importa. Porque é preciso tirar muitas alegorias, muitas coisas que a gente acha que é trabalho, muitas coisas que a gente acha que é aprendizado, muita coisa que é teórica, para falar assim, cara, vamos falar só do que importa. Então, para finalizar, eu queria apresentar... Como é que eu tiro esse... Aqui, né? Boa. Me ajuda aí. Vocês me preparando para essa chiqueza toda. Então, afinal de contas, o que é a sala? A sala é um método imersivo onde uma equipe resolve grandes desafios de uma empresa, né, enquanto aprende a trabalhar. Essa é a proposta. Eu tive que passar 10 anos da minha vida buscando responder essa pergunta para, em 3 dias, eu poder criar a sala. Tudo isso que vocês estão vendo aqui agora foi criado em 3 dias. A sala nasceu de uma sala. E é exatamente isso que eu quero oferecer para mais pessoas. Um método imersivo, onde uma equipe resolve grandes desafios da sua empresa, enquanto aprende a trabalhar. Como que isso funciona? Existem 3 pilares que explicam o que é a sala, tá? A primeira delas é, não existe sala se a gente não tiver um problema muito específico para trabalhar. Uma missão. Então, a base
para construir uma experiência como essa é o que nós queremos resolver. Isso já coloca por terra que a sala não existe para resolver um problema operacional de, olha, eu quero mudar meu sistema da empresa daqui para lá e quero uma sala para resolver isso. Não, a sala foi feita para criar coisas novas. E para criar coisas novas a gente precisa saber o que a gente quer criar, que problema a gente quer resolver no mundo. Esse é o primeiro pilar da sala. A segunda coisa é, não existe sala sem ter as pessoas que esse desafio pede para estar lá. Seja lá qual for o desafio, a segunda coisa que a gente vai fazer é, quem deveria estar sentado aqui? Isso exige que a gente traga de forma muito intensa o conceito de inteligência coletiva. Não dá para ter pessoas que pensam igual, porque se a gente está falando de pessoas que pensam igual, a gente está falando que esse problema é muito simples e talvez nem vale a pena ter uma sala. Mas a gente está falando de um problema que, cara, esse é um bom problema para a gente ir para uma sala e resolver. Não vai ser só uma pessoa que pensa uma coisa e outra pessoa que pensa igual a ela. A gente precisa de mentes coletivas para isso. E a terceira coisa é um líder facilitador. É alguém que vai conduzir essa experiência, fazendo com que as pessoas, principalmente, entrem em conflito. Porque é a coisa que eu acredito que mais a gente precisa aprender nesse novo mundo que as coisas acontecem muito rápido, que a gente precisa mudar, e que para mudar a gente precisa revelar o que sente, revelar o que acredita, falar que, olha, acho que assim não vai dar certo, eu penso dessa forma. E se um líder for só alguém que comanda, não vai haver espaço para essa discussão acontecer. Então é por isso que eu convido para que as pessoas venham na sala para experimentar a experiência de como seria ter uma liderança facilitadora aqui. Para ser mais específico, a sala ela acontece em até 5 dias e passa sempre por 5 etapas. A primeira etapa é de entender qual é esse problema e colocar todas as cartas na mesa. Qual que é esse problema, o que nos trouxe aqui, quais são as informações que a gente tem sobre esse problema que a gente precisa resolver e qual a nossa missão. A segunda etapa é uma confusão criativa, tipo assim, quais são as ideias que estão na mesa e o que a gente pensa sobre isso que pode solucionar esse problema. Para que aí a gente possa, com essas cartas na mesa e possíveis soluções, começar a ter muito conflito produtivo e tomar decisão. Essa é a parte talvez mais intensa da sala. E quando a gente passa por ela, e nem sempre é tão fácil, a gente consegue ter um espaço de foco profundo. Uma das coisas que eu aprendi com o Eugênio, trabalhando no Eduz, é que muitas vezes faz muito mais sentido parar 2 dias inteiros para resolver uma só coisa, que às vezes demora 2 meses para resolver. Então, a experiência também condiciona todos nós, que está na sala, a ficar imersos nisso, e tem uma etapa só de focar profundamente no que precisa ser produzido. Porque, já falando da etapa 5, que é a solução final, não dá para ter uma sala se a gente não se compromete com, no final, ter um grupo de convidados para apresentar algo. Como eu falei, tudo isso que eu estou apresentando para vocês foi construído através de uma sala, que começou quinta-feira. Então, tudo que vocês estão escutando, cada palavra que está saindo da minha boca, tudo que vocês estão vendo no slide, todo vídeo, tudo que vocês estão experienciando foi construído em 3 dias. A sala foi construída dentro de uma sala. Porque quando em 10 anos eu comecei a me perguntar, cara, como que eu vou responder todos esses meus questionamentos sobre como o trabalho deveria ser e como as pessoas deveriam aprender. E eu entendi que poderia ser através de um método como esse, eu falei assim, eu vou ser a primeira pessoa a passar por ele. E a sala vai ter que nascer de uma sala. Existem muitas pessoas fazendo isso por aí. Muitos modelos de sprint. Eu não sou a pessoa que está criando isso aqui do zero. Tem muita referência por trás disso aqui. Mas uma das provocações que as pessoas que estavam construindo isso junto comigo, nos 3 dias, fez, foi, qual que é o nosso diferencial? Por que a sala é diferente? E existem 2 coisas que fazem a sala ser muito diferente. A primeira delas é criar uma mudança tangível no negócio
quando a gente fala de resolver um problema concreto, ou seja, a gente não vai para uma sala para teorizar, a gente vai para pegar um problema real e resolver ele, e no final da sprint, né, no final dos dias, a gente vai apresentar isso para alguém com uma forma de, olha, estamos entregando algo de volta dessa sala. Mas mais do que isso, eu entendo que tudo isso gera uma mudança cultural. As pessoas que trabalharam nessa sala específica para construir a sala, no final da experiência falaram assim, nossa, eu comecei a pensar diferente. Eu comecei a perceber coisas sobre o meu trabalho que antes eu não percebia. Eu comecei a me comportar e repensar meus comportamentos. E eu comecei a perceber que essa é uma forma muito boa, mas não é só essa, mas é uma forma muito boa de trabalhar cultura nas organizações. Porque se cultura é um conjunto de comportamentos, eu começo a acreditar cada vez mais que a gente começa a criar novos comportamentos e novos hábitos, se comportando de uma maneira diferente. E a sala conduz todo mundo a pensar e se comportar de uma maneira muito, muito diferente. Uma das coisas que eu também percebi no mercado de consultoria, ou até de treinamentos, é que empresas contratam alguns serviços de, olha, vem aqui me dar uma palestra na empresa sobre engajamento ou liderança. E muitas vezes aquele conhecimento tem 2 horas de palestra, mas depois ninguém mais fala sobre aquilo. E para mim, quando a gente fala de uma experiência que tem quase zero teoria, e quase tudo é prática, eu estou falando que as pessoas estão aprendendo e quando elas estão criando. E esse conhecimento fica para a empresa. Aliás, um dos diferenciais disso tudo é que não só a gente está predisposto a fazer as pessoas viverem o método, mas deixar esse método para a empresa, para que ela possa usar isso depois de passar pela experiência, né? E talvez a provocação mais profunda que eu tive nessa experiência de sala, nos últimos 3 dias, que começou quinta-feira, ontem, e até 10 minutos antes de vocês chegarem, eu estava terminando esse PPT para entregar para vocês, foi, se a gente tivesse que explicar em só uma frase qual que é a essência de tudo isso, o que realmente fica. E eu acredito que tem a ver com o que eu quero levar para o mundo. Eu iniciei perguntando para vocês o que vocês pensam que precisa mudar no mundo, mas para mim o que eu estou criando tem tudo a ver com o que eu quero levar para o mundo. Eu acredito que o mundo precisa e muito de novas experiências de trabalhar e aprender, porque as pessoas merecem ter o potencial que elas têm usado dentro de uma sala, e não limitado. Muito obrigado por estarem aqui. É um dia muito especial para mim, que nasce essa marca, nasce essa experiência, que nasce de uma sala, e que eu espero que muitas outras organizações, muitos outros grupos possam experimentar o que a gente viveu nesses 3 dias. Obrigado. A sessão de apresentação, para mim, é muito importante para ser um compromisso honroso de tudo que a gente estava construindo. Cara, a gente vai ter que apresentar isso para algumas pessoas, e se a gente não fizer algo legal, vai ficar feio para a gente. Então, foi muito bom trabalhar com o pessoal, mas eu também quero não só fazer um lugar de apresentação expositiva, de que agora vocês vão embora. Eu queria muito escutar comentários, dúvidas, sugestões de vocês, porque eu também escolhi um grupo de não necessariamente compradores disso aqui, mas pessoas íntimas e que também vivenciaram junto comigo várias das histórias que eu contei aqui na Eduz, fora da Eduz, nos processos de autoconhecimento. E eu queria muito escutar vocês, tanto aqui agora, se tiverem perguntas a serem feitas, vou adorar já escutar e interagir aqui com vocês, ou durante a semana, a gente tem um PDF que a gente também criou com informações consolidadas de tudo isso aqui, que a gente vai mandar para vocês. Mas eu queria escutar perguntas agora, o que mexeu com vocês, o que significou, e que dúvidas vocês têm agora. Boa. Essa é uma pergunta que surgiu na sala. Para quem não ouviu, hoje a gente perguntou se sala é o nome do método, da empresa ou dos dois.
Sala é o nome do método e do produto, né? Sala. E ele está sendo embalado para estar composto debaixo da DeepSide, que é a consultoria que há um ano eu já estou tracionando, porque a gente acredita que podem haver outros produtos e a DeepSide ela carrega esse conceito maior de questionamento, de profundidade, que também o produto carrega, mas que como existem outros serviços também, que podem fazer parte da consultoria, Sala vai ser o principal produto atual, né? Mas tem uma marca maior por trás, que não foi o objetivo hoje falar dessa marca maior, mas sim falar do produto. Mas valeu pela pergunta. Tem um microfone ali. Você trouxe sobre a questão de não trabalhar para, mas trabalhar com, né? E nesse experimento eu fiquei na dúvida se vocês vão propor uma solução e entregar para a empresa, ou se vocês vão propor a solução e aí o outro produto seria trabalhar com a empresa, ou a empresa escolher se vocês querem, que ela quer apenas a solução, né? Ótima pergunta. Quando eu falo de construir com e não construir para, isso é um tanto quanto uma crítica para o pensamento padrão de consultorias, que a gente vai construir algo para você, ou a gente vai fazer um diagnóstico para você. Por trás dessa premissa, tem um pensamento que eu carrego, e algumas pessoas que pensam assim, carregam junto comigo, que é assim: não há ninguém mais capacitado para saber sobre esse problema do que quem está vivendo esse problema. Então, ao invés de eu trabalhar para você, eu quero trabalhar com você. Então, as pessoas que vão vir para uma sala, a sala é oferecida para empresas que querem trazer sua equipe inteira para a sala. E o líder, facilitador, que vai ser o único fora da empresa, vai estar ali para fazer essas pessoas trabalharem em conjunto, né? Mas é menos sobre trazer muita coisa de fora, muita coisa externa, porque eu acredito muito que já tem tanto potencial interno que as pessoas só precisam de uma forma diferente para trabalhar. Elas só precisam de um novo formato de trabalho para as coisas que já estão ali dentro brotar. Isso não quer dizer que, às vezes, um especialista de fora também não vai ser importante. Como, por exemplo, nessa sala, a gente trouxe especialista de fora. Mas, por essência, nossa busca é aproveitar o que já existe, não desperdiçar o potencial que já está dentro. Cara, se a gente começar a chegar em perguntas que a gente sente que, opa, a gente chegou no limite aqui. Ok, podemos buscar fora. Mas a essência disso é trabalhar com o que já existe dentro. Respondi? Valeu. Alguma mais pergunta? Vitor. Oi. Beleza. Cara, a primeira coisa é elogiar, né? A gente conversou um pouco e esse pensamento, assim, eu que sou criativo, né? Sou do lado da criatividade, trabalho com criatividade há 15 anos aí, é o meu incômodo a vida toda, né? Entender que existem métodos fora do padrão, existem coisas e outras pessoas incomodadas com isso. Acho que é a melhor visão de tudo, assim, e estou muito feliz de ver a coisa concretizada. A minha dúvida, acho que você meio que respondeu ali, mas sobre quando você vai numa empresa, quando você vende esse projeto para uma empresa para resolver solucionar um problema ali, você já entende previamente quem tem que ir com você, por exemplo, para a empresa como um especialista externo, ou não, ou você deixa isso acontecer ali internamente, e aí, como você falou, caso no meio do processo precisa trazer essa pessoa ou não, ou monta-se um outro momento. Legal. É mais sobre isso. Legal. A experiência da sala, para que ela aconteça, há um pré-trabalho e há um pós-trabalho. O pré-trabalho envolve a gente entender qual é o desafio que a empresa quer trabalhar e começar a montar já quem vai fazer parte da sala. E, como eu acabei de falar para a Rebeca, a preferência é que essas pessoas já estejam ali dentro, né? Porque seria uma estratégia, né, um pouco mais desafiadora fazer uma curadoria de talentos que estão ali fora para poder comporem aquela sala, né? Isso até também define muito o segmento de empresas que a gente está querendo atender, que são empresas não de
gigantesco porte, de grande porte, mas empresas de médio porte, que cresceram e ficaram lentas. É muito voltado para, talvez, esse público, né? Existem hoje empresas que fazem coisas como a Sala, que atendem empresas como Google, YouTube, Spotify, e que, para atender essas grandes empresas, às vezes elas vão fazer desafios tão complexos que não tem benchmark, assim, que é necessário fazer uma curadoria de outros especialistas. Mas a gente discutiu muito sobre isso e falamos, cara, vamos focar em empresas que precisam, inicialmente, de uma forma diferente de trabalho. Nem precisa de grandes talentos de fora da empresa, mas precisa já aproveitar o talento que já está ali dentro, precisando ser explorado, sabe? Então, é mais ou menos isso. E aí, como eu falei, tem um pré-trabalho, que é definir qual é esse problema e montar a equipe, né? Juntar as pessoas de áreas diferentes da própria empresa para viver a sala, viver a experiência de até 5 dias, e depois, que acho que isso é um grande diferencial que a gente observou para agregar, é deixar esse conhecimento na empresa. E como a gente faz isso? Depois da experiência, a gente faz um debriefing com as pessoas de, cara, vamos passar agora meio período, até um período inteiro, um dia inteiro, falando sobre como foi viver essa experiência. Porque acho que é aí que caem as fichas de, cara, isso foi muito importante, isso a gente pode levar para o nosso dia a dia e tudo mais. E, além disso, um feedback só para o líder, né, para as pessoas que estão na posição de liderança da empresa, porque, como é uma posição de muita influência, talvez seja muito interessante ela ouvir de alguém de fora, que foi um líder da sala, e falar assim, cara, isso aqui pode ser interessante refletir sobre esse comportamento. E, se a empresa quiser, a possibilidade de treinar facilitadores, né, líderes facilitadores dentro da empresa, para que eles tenham esse método como rotina de trabalho. Vale falar que eu não acredito que isso aqui substitui o modelo inteiro de gestão da empresa, mas serve para bons momentos onde a empresa está querendo tirar algo do papel, criar algo novo e que, por alguma forma, não está conseguindo. Isso não exclui outros modelos de trabalho que existem na empresa, porque, bom, toda empresa também precisa de estrutura, de hierarquia, de alguns formatos mais organizados de trabalho, né? Mas também precisa de estar sempre relembrando do que é empreender. Assim que tem um ponto. Na verdade, é um ponto de atenção, acho. Você trouxe bastante a questão da confusão criativa, né? Sim. E dos conflitos. E estando numa sala principalmente dentro do mundo corporativo mais tradicional, eu acho, entendendo um pouquinho de conflitos, que é possível que esses conflitos subjacentes que estejam dentro de uma equipe e tal, venham para a sala. Uhum. Então, um ponto de atenção nesse lugar, como direcionar ou dar contorno para o que pode surgir, né? Porque às vezes vem muito ego junto, né? E para que isso realmente se torne possa ser encaminhado a favor do projeto. Perfeito. Né? Então, só assim, fica para mim esse ponto. Você pode lidar com situações, já vivi isso, por isso que eu estou trazendo, com situações muito conflitivas e onde acionam muitas questões internas, e isso inevitavelmente vai aparecer nessa sala. Sim. Né? Então, só um ponto assim, de como você vai Perfeito. dar um contorno, um direcionamento para isso. Perfeito. Vou precisar de muita ajuda sua para isso. Acredito que eu também estou fazendo isso aqui para aprender muito. Eu não acredito que eu vou deixar de aprender em algum momento da vida, então eu vou aprender muito com isso aqui e quero contar muito com você para isso. Nessa experiência de 3 dias, a gente viveu bastante conflitos. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. E já deu para sentir essa intensidade e como precisa ter uma postura bem flexível desse facilitador para lidar com toda a curva emocional da experiência, assim.
ao mesmo tempo é uma experiência que provoca isso surgir, porque é a minha crença de que também se os conflitos estão debaixo do tapete, as pessoas ficam sambando na empresa e falam assim, cara, não está legal esse samba aqui, mas às vezes não tem coragem de tirar as coisas do tapete e falar assim, mas vamos falar por que esse samba não está legal? Então, o conflito não precisa gerar um confronto, quando o ego entra em cena e perdemos também então todo o processo, mas também não é o outro lado. Eu acho que é muito brilhante a sua colocação e vou precisar da sua ajuda para, no meio disso, vão existir conflitos que a gente vai precisar saber como resolver, né? Como lidar. Mas é isso aí. Muito bom. Bora. Primeiro, acho que parabéns pelo compilado. Acompanhei grande parte dessa jornada de construção de raciocínio e dá para ver realmente os fechamentos, tudo isso rolando e consolidando a sala, né? Então, parabéns pelo... Vivi uma história aí, né? Para mim foi fácil ver. E aí a minha dúvida é no quesito que você comentou sobre a dificuldade de implementar algumas coisas já mapeadas no processo de consultoria. Já tá entendido que vai ser necessário a alta liderança, os decisores sempre estarem na sala para que isso seja realmente implementado? Legal. Ou qual que é a intenção de absorção de uma maneira mais acessível do que vai ser construído lá? Legal. É muito boa essa pergunta do Odaí. Eu ouvi muito, a primeira vez que eu fiz uma consultoria foi interessante. O cliente olhou para mim e falou assim, cara, muito legal isso que você trouxe, eu já sabia, mas da forma que você trouxe é legal. Ele falou assim, ele está me elogiando ou é uma crítica? Mas eu fiquei muito... Eu falei assim, tá, não foi um trabalho legal, você já trouxe algo que ele já sabia, não serviu de nada. Então, a sala não existe como experiência para revelar o que as pessoas já sabem, mas sim para pegar um desafio, colocar as pessoas para trabalharem nessa situação, problema, e tomarem decisão. E aí isso responde a sua pergunta. As pessoas que são líderes precisam estar na sala? Com certeza, principalmente se o problema envolver elas serem as tomadoras de decisão de algumas coisas. Porque de que adianta fazer uma sala, construir algo brilhante, apresentar e no outro dia, mas não gostei disso, não vai ser assim. É melhor que esse líder que tem essa autonomia e autoridade de decisão venha junto construir e participe desse processo decisório. Por mais que seja desafiador sair por 3 ou 5 dias da empresa, é uma necessidade, porque é só assim que as coisas criam movimentos, né? Eu digo que muita ideia as empresas já têm. O que às vezes falta é movimento. E esse movimento geralmente vem dessas tomadas de decisão. E quando elas não acontecem, ou porque as pessoas estão longe demais, não estão conversando na mesma sala, ou elas estão adiando esse processo de tomar decisão porque estão fugindo de conflitos, né? E a experiência, ela promove isso com uma intensidade saudável. E uma coisa que eu esqueci até de mencionar, Cíntia, a Mari que construiu, daqui a pouco eu falo para finalizar, eu vou falar um pouco de quem construiu isso junto comigo, não é mérito só meu, mas a Mariana, que é uma das pessoas que ajudou a construir isso, já passou pelas maiores agências de publicidade do Brasil e atendeu muitos clientes, a agência tinha muito conflito, o Vitor deve saber disso, você também no jornalismo devia viver várias situações como você já deve ter vivido, né? E ela foi uma das pessoas que também pontuou isso que você trouxe, falou assim, cara, não é fácil para pessoas que estão acostumadas com um modelo de trabalho um pouco mais rígido, se colocaram num ambiente mais aberto e agora elas vão ter que conflitar. Dependendo da predisposição delas, de ter habilidade para isso, ou, enfim, energia para isso, vai ser muito difícil. Então, uma das coisas que a gente tomou decisão é que, ao invés de já fazer a experiência do dia para a noite, a gente vai fazer um pré-trabalho, não só de mapear o que a empresa precisa, né, de desafio para resolver, mas de preparar as pessoas para a experiência. Como a gente vai fazer isso, eu vou aprender, porque é uma coisa nova que surgiu na sala, mas isso está bem mapeado, assim, como a gente cria uma pré-experiência para sentir o campo das pessoas que estão vindo e preparar elas para essa experiência que a gente sabe que tem essa intensidade. Assim. Respondeu? Legal. Pode falar, Glaucio. Que legal que você está aí. Sim.
queria parabenizar a apresentação, salvar a grande nota disso aí, né? E dizer que, assim como muitos mais aqui, que tem uma mensagenzinha, eu estou emocionado, assim, né? Somente na sintonia de ideias que eu incorporei, caso defenda para mim. Então, assim, parabéns, né? E aí, eu queria aproveitar e fazer a pergunta para vocês, né? A gente não tem uma coisa boa, né? Só quem sabe que é bom são números, parece que é isso que acontece. E aí, cara, você vai ter duas barreiras para isso. A primeira barreira é uma barreira de espelho, né? Como entrar em outra empresa. E a segunda é como tocar esse processo, né, na sala de empresa. Eu queria saber como é que você pretende quebrar essa barreira. Primeiro, nada. E segundo, frutificar isso aí. Parabéns. Obrigado. Acho que primeiro de tudo, eu vou fazer vários agradecimentos aqui ainda, mas aproveitando já que você está aí, você plantou várias sementes assim na minha jornada, que eu não estaria aqui se não fossem essas sementes, então você é parte disso também, obrigado por isso. E muito boas perguntas, como sempre. Uma das coisas que eu já penso assim, de como chegar em empresas, é que nesses últimos 12 meses trabalhando com consultoria, eu também conheci muita gente de consultoria e percebi que essa dor, tem muita gente humilde na consultoria para falar assim, cara, método de consultoria precisa mudar, a gente precisa aprender novas formas. Então, já tem muita gente que trabalha em consultoria, que é consultor, que tem consultorias grandes, que está buscando formas para levar para os clientes deles que gerem resultados que eles não estão conseguindo. Então, uma das minhas intenções é não ser um rebelde para ficar criticando as consultorias, simplesmente arrumar briga no mercado, mas falar assim, cara, vamos trabalhar junto, porque tudo tem seu lugar e já tem acontecido isso, né? Uma das pessoas que me ajudou a criar a sala é alguém que tem uma consultoria que fala assim, olha, eu vou querer trabalhar com isso, assim. Então, para mim, essa vai ser uma das primeiras experimentações, né? E acho que a segunda delas é falando muito sobre as coisas que eu acredito, para que pessoas que não necessariamente são clientes, como, por exemplo, vocês que estão aqui, saibam para que, além do produto, que é a sala, tudo isso que eu faço existe. Assim. Então, acho que pode ser que muita gente queira experimentar isso por simplesmente conhecer todo esse conceito. Assim. É isso que eu imagino. Respondi? Espero que sim. Obrigado, obrigado. Bom, como a gente já está em algum horário que eu não sei, eu queria falar só rapidinho como é que foi essa experiência da sala. Porque foi muito intenso, assim, foi muito interessante. Basicamente, faz 2 semanas que eu pensei em mudar a rota de muitas coisas que eu estava fazendo e criar um novo produto. E eu vesti uma capa de, cara, vou fazer isso muito rápido, testar, ver como funciona e assumir o compromisso de apresentar para as pessoas que eu confio, que vão me dar bons feedbacks e vão me ajudar nessa jornada. Então, a sala foi construída por um grupo de pessoas, primeiramente por quem trouxe um problema, que foi eu. Então, eu fiquei numa posição muito desafiadora, porque enquanto eu tinha que ser o líder da sala, eu também era alguém que estava trazendo o problema. Então, isso foi muito desafiador, mas deu certo no final das contas. Além disso, foi desafiador porque, como era a primeira vez e eu estava buscando o tempo de pessoas que são muito ocupadas, eu tive que fazer isso em 3 dias e não em 5, e pegando o final de semana. Mas... E outra coisa que foi bem interessante é que algumas pessoas no meio do processo pularam fora por algumas questões, assim. Então, só ficou as pessoas que realmente importavam para esse resultado final. Tanto que tinham várias coisas que poderiam ser construídas aqui, de alegorias, de vídeos e sites e coisas e tal, que, cara, não saiu. E foi muito bom porque a gente só discutiu sobre aquilo que importa. Isso até deu origem a esse nome aqui. Cara, o que realmente importa? Então, a gente viveu uma experiência muito intensa. Então, eu queria... Primeiro, agradecer assim, algumas pessoas que estavam comigo. Algumas pessoas não estão aqui presencialmente, infelizmente, por algumas questões, mas quem compôs o time que fundou a sala, né, do ponto de vista de processo, além de mim.
O Emílio, acho que muitos de vocês conhecem, ele é um professor já há muito tempo, passou pela USP, e ele é um cara muito antenado no futuro do trabalho, da educação, e trabalha com jovens, e é alguém que ressoou muito para trazer essa discussão de futuro do trabalho e de aprendizagem para a mesa. Cara, o Emílio arrasou assim, nas provocações que ele trouxe. A Mariana, que é consultora também e faz projetos de carreira para algumas pessoas do mercado muito de publicidade assim. Então, ela trabalhou em muitas agências de publicidade, então viu muitos desafios de corporações grandes, que ela trouxe essa referência para a sala e inspirou a gente em algumas construções, principalmente de posicionamento e de diferencial e segmentar um pouco o mercado. Se tudo isso aqui que eu comuniquei, de alguma forma, trouxe só o que importa, eu preciso agradecer aquele cara que está ali atrás, que é o Marcelo. O Marcelo, ele é roteirista e trabalha com arte, cinema, comunicação há muito tempo. Se formou nas maiores instituições sobre esse tema no país, mas, além disso, é um amigo do coração, assim, e que, para mim, tem uma capacidade de colocar assuntos muito complexos de uma forma tão singela como uma tela em preto e branco, 4 letras e uma frase, assim, né? Cara muito brilhante. O Dan, que também está aqui, o Dan ele fala 3 frases por dia, assim, mas as frases dele são matadoras. As provocações que ele traz de quem é um empreendedor serial, assim, que também testa as coisas muito rápido e é a pessoa que muito me inspira, nos últimos meses, assim, ajudou muito a também trazer só o que importa para essa sala e trouxe muito essa habilidade de, cara, construir coisas rápidas e materializar. Além disso, estava junto com a gente o Regis, que ele participou em alguns momentos, né, para trazer o viés de como colocar isso no mercado da forma que as pessoas que vão comprar isso entendam, então trouxe muita habilidade dele de ver negócio. E a Daniela, que fundou junto comigo a Deepside, também ajudou no primeiro dia de facilitação, junto com a Bruna. E eu esqueci de alguém? Espero que não. A Bruna eu falei agora. Não esqueci de ninguém, né? Então, assim, foi muito incrível trabalhar com tanta gente especial, não só especial do ponto de vista de relação, que eu gosto muito, mas, assim, essas pessoas só vieram para a sala, não só porque eu gosto delas, também, mas porque o problema que eu precisava resolver tinha total característica com o talento que elas tinham para essa sala, né? Então, ver todo mundo trabalhando junto, algumas vezes eu olhava de fora e falava assim, nossa, vai explodir a sala, assim, porque é muita criatividade, muito conhecimento acumulado no curto espaço de tempo. Então, por mais que às vezes até a gente estava trabalhando separado, o resultado final que foi construído foi muito afinado, porque tantas pessoas têm muita habilidade, né, experiência, né? Mas também a gente falou muito sobre qual o desafio que a gente estava querendo resolver, qual a nossa missão, o que importava. Logo, quando foi no momento final de construção, que basicamente foi de ontem à tarde para agora, quase pouquinho, tudo aconteceu muito rápido, assim, né? Então, essas pessoas que estavam na sala, acho que merece todo o meu agradecimento especial nessa concretude, assim, que nasce hoje. Só que, como eu falei, esse é um projeto que está nasceu nos últimos 3 dias, que para mim é um retrato dos últimos 10 anos da minha carreira profissional, mas também de filho. Eu acredito que por ter sido abençoado nesse mundo por 2 pessoas que são educadores, meu pai e minha mãe são professores. Essa minha questão com a educação, de capacitação, vem de berço, assim, então eu preciso honrar muito meus pais e toda a minha família, assim. Uma coisa que, não sei quando, assim, mas eu fiquei pensando, não sei se faz sentido ou não, né, mas o Eugênio, quando criou a Eduz, é sobre educação e negócios, né, e acho que a história da nossa família tem muito de gente que cria coisas, seja por uma carreira mais dentro de instituições públicas ou empreendendo, né, mas que, cara, tá empreendendo, tá criando, nunca tem preguiça, assim, né? Então quer criar o tempo todo, mas também está sempre afim da educação, né? Tanto que minha família me criticou muito cara, você vai sair da universidade, mas a verdade é que eu nunca deixei de aprender, né? De estudar, enfim,
talvez um pouco mais autodidata, mas então é um agradecimento muito especial para meus pais, para minha família, para o Eugênio, que, cara, não tem como tirar a Edu dessa história, para mim é intocável, assim, então aprendi muito com você, com o Gustavo, com a Dani, cara, todo mundo que está aqui, eu aprendi muita coisa, me considero um aprendiz de várias formas, assim, né, acho que tudo tem aprendizado. E é um projeto que, incrivelmente, é como se fosse uma gravidez para mim, né, hoje eu estou botando esse filho no mundo, assim, e enquanto eu estava fazendo isso, tem alguém muito especial que estava do meu lado, a Gabi me suportou, assim, em vários momentos que para mim foi muito difícil não saber o que isso ia acontecer, se isso ia dar certo ou não ia dar certo, noites mal dormidas, e para mim é muito bom ter uma esposa que é uma parceira também, então não sou eu que estou criando isso aqui só com minhas habilidades, é porque tem alguém que está cuidando de alguma coisa para dar suporte isso aqui nascer. Então... E, cara, agradeço também a vocês, assim, minha família, meus amigos, que, enfim, me apoiam, me suportam, me aguentam. Por isso que para mim é muito especial ter o lançamento disso para pessoas tão íntimas assim. E me cobrem para eu fazer isso aqui acontecer cada vez mais e para o mundo. Vou contar muito com os feedbacks e empurrões de vocês também. Para mim é um marco, assim. Então. Tem um bom empurrão. Já está sendo um bom empurrão. Daqui a 2 meses ele vem empurrando muito forte. 1 mês e meio, né? Mas é isso. Eu não sei, eu não estou vendo quem está no online, mas também essa mensagem estende para quem está aí. Não sei exatamente quem conseguiu entrar ou quem está até agora, mas eu depois vou assistir a gravação e falo com vocês, mas fica aqui meu agradecimento por vocês terem prestigiado, e tudo que eu falei aqui também estende até onde vocês estão. É isso, gente. Obrigado. Esqueci de uma coisa muito especial. Devia ter dito isso aqui era um chá revelação. Nossa, é um chá revelação. Mas por trás de tudo isso, assim, queria agradecer ao pessoal que cuida da equipe de filmagem, assim, o Gui, a Bia, que tirou fotos excelentes, que depois vocês vão ver na rede. O Tiagão, que fez a cobertura aqui agora e trouxe uma ambiência de música pra gente, alguém que me inspira muito. Acho que o Tiago ensina muito sobre aprender errando, assim, né? Então faz um pouquinho mais de 1 ano que eu estou aprendendo piano. Na primeira aula, eu estava assim, cara, não aguento mais só errar. E ele falou assim, cara, mas é assim mesmo, velho. Então tem muita coisa aqui que eu construí, que tem muita influência minha com a música, e o Tiago tem me ensinado muito sobre isso. E todos esses dias também a gente foi muito criativo e intenso, porque a gente estava sendo o tempo inteiro muito bem alimentado pela comida mais gostosa do mundo, da Geni. Então, muito obrigado. A gente passou muito bem aqui. E, cara, agora sim, espero não ter esquecido de ninguém. É difícil esse negócio de ficar agradecendo, porque depois você pode sentir a culpa de esquecer de alguém, né? Mas... por isso não agradece. Né? Mas hoje é um dia que... vários agradecimentos, assim, cara. Valeu. Mais uma vez, obrigado.